Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos assistindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo, programa especial. E por que especial? Porque nós temos aqui o nosso convidado Franklin Moreira, presidente da FEIC, Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, no Rio de Janeiro, que vai passar aqui um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho do seu conteúdo, um pouquinho da sua vivência, né? Respondendo às dúvidas que nos são enviadas aí para o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Tema de hoje: mediunidade nos animais. Eu tenho um cachorro, meu cachorro é médio, meu gato fica olhando para não sei aonde, já o outro bicho não olha nada. Eu tinha um cachorro que desencarnou há 20 anos, agora eu tenho um outro. Será que isso pode ser reencarnação daquele cachorrinho que eu tive? Franklin, explica isso aí para o pessoal. Você pode passar um pouquinho sobre isso? Veja, na realidade, nós fomos criados simples e ignorantes. Há uma lei, a lei da evolução, em que todos nós somos energia, e essa energia é energia divina. Somos espíritos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus nessa essência espiritual. O que acontece? Em determinado momento na nossa evolução, passando do princípio de vida no ser unicelular, passando pelos reinos inferiores da animalidade, reencarnado como multicelulares, daqui a pouco como um peixe, frango, pássaros, e daqui a pouco como felinos, mamíferos, botos, né? Mamíferos, a baleia, leão, cachorro, macaco. Tudo isso está dentro de um contexto, é o princípio inteligente que está ali, está começando a brotar, né, e sim começando a se individualizar. É claro que o princípio inteligente não individualizado se encontra nesses seres vivos inferiores, né? Mas a partir de um momento, quando você, vamos dizer, um mamífero, um felino, ele já começa a ter um princípio inteligente. O espírito que estaria já começando a ter o seu livre-arbítrio para discernir o que quer e o que não quer. Já sente raiva, já sente ódio, já sente medo, já tem prazer, já sente gostos, já sente amor, digamos, um princípio laivos de amor pelos seus filhotes. Então, o que acontece? São espíritos. A faculdade mediúnica é uma faculdade inerente ao espírito. Apesar de lá no livro dos mestres a faculdade inerente, a mediunidade, a faculdade inerente aos homens, não. É inerente ao espírito. E os nossos irmãos inferiores, os nossos animais, são espíritos também. E que já tem um princípio individualizado. E que conforme Jesus disse, muito é cobrado é quem muito foi dado. Eles não têm nada de passar por provas kármicas, porque ele não tem, o livre-arbítrio dele, não tem um peso específico que nós temos, que nós já temos sentimento de moral, do que é certo e o que é errado, eles ainda não têm. Então, por exemplo, um animal, ele reencarna, e às vezes reencarna, ele não passa por sofrimentos no seu processo, não vão para as zonas umbralinas para sofrer, porque ele não tem que aprender ali. Ele vai ter que aprender no momento em que tiver condições de aprendizado. Então, normalmente, os animais desencarnam esse princípio, aquelas lotes de pintinhos, vamos dizer, que botam para chocar, e nasce aquele lote, daqui a pouco muitos deles morrem, nascem outros lotes de pintinhos. É o princípio o processo da evolução. Claro que ali eles ainda não têm individualidade, então eles obedecem o quê? Um instinto que obedece o que nós chamamos de alma-grupo. Alma-grupo todos nós somos ligados a um processo de alma-grupo. Por exemplo, o urso polar tem hábitos muito semelhantes do urso da Europa, urso da
da China, tem hábitos mais ou menos, né? Porque faz parte de uma família grupo. Todavia, o que acontece? Os animais têm alma sim, são espíritos. E quando desencarnam, muitas vezes reencarnam logo em seguida, por um outro animalzinho que a fêmea engravidou e está lá, aquele livre, aquele homem engravidou, porque tem que desenvolver, tem que acelerar o processo. E nisso, como toda a faculdade mediúnica é inerente ao espírito, e como são espíritos, quando eles chegam a determinada fase, tem isso, digamos, o animal irracional, tem isso muito latente, eles veem coisas, escutam coisas, percebem coisas. Eu digo isso que quando eu tinha três pinchas, uma época eu tinha 3 pinchas, uma das fêmeas era médium, e ela ficava olhando para um canto onde tinha uma entidade qualquer, e a entidade, ele ficava latindo, au, au, e os dois, que não tinha mediunidade dela de evidência, ficavam olhando para onde ela estava latindo e olhavam para ela. Olhava para onde estava latindo e olhava para ela. Por que ela estava latindo? Procurando, né? Não tinha nada. E ela ficava com medo e eu vinha, abraçava ela, ficava... Então ela tinha. Hoje tem casos de animais videntes e é muito comum, tem histórias dentro do histórico capitulado do espiritismo que muitas mortes, assassinatos, são causados por determinados espíritos obsessores se aproveitando de animais médiuns. Animais que têm essa faculdade mediúnica. Médium não, tem essa faculdade mediúnica. Se tem uma faculdade mediúnica da vidência. Então vamos dizer, ideoplasticamente, um cheio está com raiva, toma uma feitura de uma cobra, uma serpente grande, se aparece na frente do cavalo, que o dono está cavalgando, o cavalo pina ou para, joga no chão e pode quebrar um pescoço e pode matar, como tantas outras coisas. Então, os animais têm faculdade mediúnica, assim, nem todos, ostensiva, né, evidentemente, como nem todos os encarnados têm essa faculdade ostensiva. Esse caso que você falou, do cavalo e tudo, ele se encaixaria... Tem um filme muito antigo chamado Ghost, do outro lado da vida, desculpa, que tem uma cena que o rapaz ele queria entrar no apartamento lá da viúva dele, né? Ele na forma de espírito, com o gato. Ele apareceu porque o gato tinha evidência, ele fez, o gato deu um salto, né? Arranhou o rosto do cara e ele foi. Isso, é lógico, tirando os devidos exageros, isso então seria possível. Ali foi para um caso do bem, você falou de um para o mal do obsessor. Ali é uma hipótese muito grande de que o gato viu ele fazer, ele assustou o gato e o gato pulou em cima do rosto do inimigo dele, que foi no filme, quem viu o filme Ghost foi isso. Uhum. Então, sim, pode sim, claro que é. Uma outra perguntinha. Você falou dos pintinhos, que uma ninhada vai, morre, nasce de novo, aí o gato morre, volta como gato ou volta como outro bicho. Pode. Alguns acham assim que o homem pode... É até bom esclarecer isso, né? Que acha que o homem pode voltar como cavalo, o cavalo pode voltar como um homem, o gato pode vir como cachorro, o cachorro pode vir como gato. Dá uma... A evolução é inexorável. Você, depois que atinge essa característica de um pássaro que é mais evoluído que um peixe, você jamais vai reencarnar como um peixe. Não. Depois de pássaro, você passa para o outro tipo de réptil, batraco, depois réptil antes, pássaro depois, e você não retrograda. Se você for um cão, você nunca vai voltar a ser um animal inferior, um pássaro, um tucano, alguma coisa desse tipo. A propensão pela lei do progresso é sempre você progredir, onde você aprendeu as experiências. Entendi. Outra coisa, é possível eu observando o meu bichinho de estimação, alguma coisa que possa fazer eu desconfiar dele ter mediunidade ou não? E uma outra pergunta também que alguns fazem, dentro desse princípio deles não terem que ir para umbral e tudo, essa parte de sofrimento, por que alguns bichos passam por tantos sofrimentos, né, quando reencarna, é atropelado, e o outro é aquele cachorrinho de madame que fica ali na base do talco pompom, naquela coisa... Por
que ocorre isso também? Existe alguma causa e efeito para isso, não? Não é a lei de causa e efeito kármica. Não é a lei de aquele cãozinho que foi atropelado, ele não tem essa dívida kármica. Mas a lei de causa e efeito, ela é válida para tudo. Não tem endividamento kármico, não, absolutamente. Claro, se um cãozinho que não tem raciocínio começa a atravessar na rua, na frente de carro, um carro vai atropelar. E não tem nada de endividamento, porque ele não tem o karma. Por exemplo, se para um câncer, não é porque foi mal alimentado com alimentos não apropriados para ele, para o cãozinho, aí pegou aquele câncer, mas não é nada, cara. Nós, como temos o princípio inteligente já desenvolvido, já temos sentido moral, e aí somos cobrados sim, aí karmicamente para nós evoluirmos mais rapidamente. Entendi. Existe então uma diferença Sim. aí. Poderia dizer que é acaso do cachorro, não, ou consequência de ter atravessado a rua, né? Sim, pô, claro, um cão que, digamos, come uma comida envenenada, não é porque ele envenenou alguém, pô, ele comeu porque ele não tem a razão, e alguém botou uma comida envenenada e ele comeu. Entendi. Imaginar que algum cão tenha envenenado alguém, está sofrendo karma agora de ter sido envenenado. Perfeito, então. Muito bem. Sendo assim, estamos finalizando aí o programa de hoje, tá certo? Agradecendo aí demais a participação do Franklin, tá joia? Fiquem com Deus e semana que vem tem mais aí com o Franklin Moreira, tá certo? Obrigado, Franklin. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado e visite ao nosso site que está aí embaixo. Tá joia. Tchau, tchau.